Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu me chamo Paulo Ricardo, sou professor de Geografia. Estou aqui dando uma força para o meu amigo professor Marcos, do canal Aprenda a Calcular. E hoje vamos conversar sobre representação de mapas, leitura, escala, legendas e convenções, tá certo? Então vamos falar um pouquinho sobre essa ciência tão apaixonante que é. Cartografia é a ciência que se dedica a estudar os mapas, certo? É a técnica, a arte, a ciência que se dedica aos mapas. E ela é uma parte importante estudada pela geografia. Portanto, temos que ter um olhar especial para ela, porque não existe geografia, né, pessoal, sem mapas. O que é um mapa? Um mapa é uma representação que pode ser parcial ou total da superfície da Terra em um plano. E esse plano também pode ser de diferentes tipos, né? Eu coloquei até aqui a definição. Pode ser uma folha de papel, um tecido, um couro. É muito comum em museus você ter mapas digitais em telas, né? Então você tem hoje uma multiplicidade de formas de representar mapas. Leitura de mapas. Vejam só alguns elementos que são fundamentais. Tecnicamente, para ser um mapa aceitável, confiável, ele tem que ter todos esses elementos que a gente elencou aqui. O título, no caso, é o nome do mapa. O nome do mapa pode ser, por exemplo, Brasil, aspectos físicos, Brasil, economia, né? Mapa turístico. Então ele tem que ter um nome de batismo, vamos dizer assim, certo? Isso é o título. A fonte é de onde esse mapa foi pescado, vamos dizer, foi extraído. O IBGE, por exemplo, ele tem um acervo enorme de mapas, onde vocês irão trabalhar em breve. Então, você vai ter aí a fonte, ou seja, a base intelectual de onde veio o mapa. A legenda é o que é uma legenda, por exemplo, no filme? É quando você tem um idioma estrangeiro e você vê escrito no seu idioma materno lá, que você seleciona o significado da fala. Da mesma forma é um mapa, quando ele tem cores, símbolos, representações diferenciadas que não dão para compreender, não são possíveis de compreender sem uma legenda, ou até são, mas é melhor você sempre representar isso numa legenda, eles estão lá presentes. Então a legenda, ela decodifica símbolos, cores que são utilizados no mapa, beleza? Orientação a gente falou de Rosa dos Ventos nas últimas aulas. Orientação ela pode ser numa Rosa dos Ventos, em miniatura representada, né? Mas também pode ser apenas uma direção da Rosa dos Ventos. Tem mapa que só vem com o sul, tem mapa que só vem com o norte, e por aí vai variar. Mas ela tem que ter pelo menos essa direção, essa orientação, tá certo? Repito, pode ser a Rosa dos Ventos toda, e pode ser só um ponto cardeal ou um ponto colateral. Coordenadas geográficas. Aqui nesse mapa você vê que tem linhas imaginárias, né? É sempre importante que se tenha. Por quê? Porque você não vai conseguir localizar, sei lá, uma determinada porção do espaço sem que haja, por exemplo, a correspondência de um trópico da linha do Equador, né? E por aí vai. Então as coordenadas elas têm que estar presentes no mapa. E a escala, para finalizarmos, a escala ela é a relação que existe entre a distância real e a distância representada no mapa entre dois pontos, certo? Então, a escala, ela é uma unidade matemática, que é uma coisa exata, né? Então, você tem que usar uma fórmula que eu vou ensinar para vocês agora, que você vai precisar a escala de um mapa. A escala que é, repito, essa relação entre a distância real e a distância gráfica. Então vamos para as questões. Essa foi a questão que eu peguei de concursos de vestibulares que realmente cobra a questão de escala, né? A questão de escala é uma das coisas que mais vem quando se fala de cartografia nas provas, certo? Então vamos ter atenção com isso. Sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, a uma cidade B, localizada no estado de Alagoas, é igual a 2.000 quilômetros. Um estudante, ao analisar um mapa, verificou com sua régua que a distância entre essas duas cidades, A e B, era de 8 centímetros. Isso no mapa, certo, gente? 2.000 quilômetros é, no caso, um terreno real, na vida real.
8 centímetros é no mapa, pelo amor de Deus, vamos ter isso em mente. Entendam a linguagem na questão. Os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está na escala dele, pede a escala, tá certo? Como é que a gente vai fazer para descobrir a escala? Primeiro, pessoal, antes de eu passar a fórmula da escala para vocês em detalhes, lembre-se, tudo em escala é em centímetros. Então, automaticamente, eu tenho que transformar o que está aqui em quilômetro para centímetro. E como é que eu transformo de quilômetro para centímetro? Vamos lá. Eu tenho que saber essa tabelinha aqui, ó. Vou até selecionar para vocês. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. O que é que eu quero dizer com isso? O metro é a unidade fundamental. Tudo que está à esquerda dele, aqui no caso no bloco de notas, no papel que vocês vão escrever, você vai ter um número maior, superior ao metro, né? Tudo que eu vou ter aqui à minha direita vai ser inferior ao valor do metro, certo? Então, se eu estou aqui em quilômetros, por exemplo, eu vou andar para a minha direita e eu vou aumentar casas decimais, porque eu vou precisar de mais centímetros para representar o quilômetro, certo? Então, ó, de quilômetro para centímetro são quantas casas decimais, pessoal? Quilômetro, hectômetro, 1, decâmetro, 2, metro, 3, decímetro, 4, centímetro, são 5 casas de centímetro, de quilômetro para centímetro. Então aqui eu não vou ter tanta dor de cabeça, porque eu só vou precisar acrescentar 5 zeros. Então eu mandei 5 casas, eu acrescento um zero para cada casa. Então fica 5 zeros aí nessa questão, para transformar em centímetros, tá certo? Portanto, tenho que estar atento a essa questão da escala no que diz respeito às unidades de medida, certo? Eu tenho que decorar isso aqui para a minha prova. Eu não posso ir para responder uma questão de escala sem saber transformar de quilômetro para centímetro, porque eu repito, tudo em escala é centímetro, não é metro, não é quilômetro, centímetro, porque a fórmula da escala é essa aqui, pessoal, ó. Escala é igual a Dzinho, eu chamo Dzinho, é a distância gráfica, o D minúsculo, é a distância entre dois pontos em linha reta no mapa, certo? E Dzão é a distância equivalente, né, desses centímetros, a distância equivalente no terreno real, na vida real, certo? Então, é essa relação. Escala é só isso, não é nada de complexo. Você só tem que entender essa questão matemática, certo? E, por fim, eu vou aqui colocar 8 sobre... deixa eu ver quantos zeros, pessoal. 1, 2, 3, 4. 4 mais 3 mais 5, 8 zeros. São 8 zeros. 1 sobre... No caso, 8 sobre 200 milhões. Olha que número grande. E aí, fazendo a simplificação matemática, eu vou chegar ao resultado seguinte, ó. 1 para 25 milhões, né, na razão matemática. Então, eu vou ficar com a letra E de resposta, certo? Então, aqui está respondida a minha questão. A chave da questão da escala, repito, é você transformar tudo em centímetro e colocar na fórmula. Fez isso, só correr para o abraço. Os mapas podem mostrar algo mais do que apenas a posição do lugar, isto é, podem fazer mais do que responder à questão onde. Então, os mapas eles também têm convenções, que são padrões de cores e de símbolos que são utilizados, né? E de tamanhos também. Então, você tem que observar o que o mapa ele quer dizer com cada símbolo, certo? Considerando as figuras, que são 3 figuras aqui, como vocês estão observando, assinale verdadeiro ou falso, né? Nas alternativas a seguir. A utilização dos símbolos na figura 1 permite visualizar o aspecto ordenado. Ordenado vem de quê? De ordem, certo? De, vamos dizer, elementos diferenciados, caracterizando
novamente, relações de ordem dos fenômenos geográficos. Ó, aqui eu tenho pontos, aqui eu tenho linhas, aqui eu tenho áreas. São categorias diferentes, ordens diferentes. Certo ou errado? Certíssimo, né? Verdadeiro aqui. O uso dos símbolos representados na figura 2 permite visualizar o aspecto qualitativo. Aqui não é ordem mais, aqui é qualidade, aqui é tipo diferente, né? Caracterizando relações de diversidade, olha só, diversidade dos fenômenos geográficos. Aqui eu tenho um padrão praticamente único, né, para os três, para pontos, linhas e áreas. À medida que eu vou progredindo aqui para baixo, vai ficando tudo mais escuro, certo? Já aqui eu tenho uma multiplicidade, né, de elementos, de símbolos, de representações. Então aqui é um aspecto sim múltiplo, correto. Só tem que bater esse ponto visual. Se você conseguir identificar isso no seu mapinha, você consegue matar uma questão dessa. Verdadeiro, né, gente? O emprego dos símbolos representados na figura 3 permite visualizar o aspecto quantitativo, quantidade, né? Caracterizando relações de proporcionalidade dos fenômenos geográficos. Ou seja, você vê que aqui é diferente dos demais, né? Você vê que aqui você tem uma relação crescente, né? À medida que eu vou indo para baixo em pontos e em linhas, e à medida que eu estou também mais para baixo e mais centralizado aqui nas áreas, você tem um tamanho maior, ou seja, a proporção é diferente, tá certo? Então isso é o que diferencia dos outros dois. Tá correto essa afirmativa? Tá correta a afirmativa? Sim. Então aqui todas são corretas, resposta a letra A. Então, e por último, né, para a gente encerrar esse momento, as escalas são relações entre as dimensões reais e as de representações gráficas registradas em mapas. Quanto às escalas numéricas 1 para 10.000 e 1 para 50.000, é correto afirmar. Veja, em escala eu não leio 1, 2 pontos, tá? Eu leio 1 para 10.000, 1 para 50.000. Por se tratar de uma razão, a escala de 1 para 10.000 é maior do que a de 1 para 50.000. Correto ou errado? Veja, é a grande pegadinha de escala, certo? O número que se segue aos 2 pontos, o número menor, equivale a uma escala maior. Então, se ligue nisso. Escala grande são aquelas escalas que têm números menores, certo? Você pega uma escala, né? No caso, professor, 50.000 é maior do que 10.000 na prática. É? Sim, com certeza, mas aqui é o contrário. Aqui o número menor, ele representa uma escala maior, tá certo? Por quê? Porque essa escala, ela vai representar uma riqueza maior de detalhes, tá certo? Então ela foi menos reduzida em sua realidade. Portanto, pela maior riqueza de detalhes, você vai ter o 10.000 sendo maior do que o 1 para 50.000, beleza? Então aqui a primeira questão é verdadeira. 2. Em folhas de iguais dimensões, a escala de 1 para 10.000 possibilita representar uma superfície 5 vezes maior do que a de 1 para 50.000. Não, 5 vezes menor, né? Porque você vai ter uma riqueza de detalhes daquela escala, sendo que para ela ter essa riqueza de detalhes, ela vai ter que reduzir o espaço que ela está estudando, que ela está representando, tá certo? A escala maior, imagina o mapa-mundo. O mapa-mundo ele tem uma escala muito pequena. Ele tem uma escala que ela vai representar o planeta todo em uma folha de papel, vamos supor, ou em um globo, certo? Então, é uma escala muito pequena. Já, por exemplo, plantas de casas, de terreno, ela tem escala grande, porque a riqueza de detalhes dela vai ser também muito grande. E a realidade vai ser menor, certo? 3. As distâncias equivalentes na realidade são, respectivamente,
10 e 50 vezes maiores do que as utilizadas. Não, né, pessoal? São menores, tá certo? Então, a 3 também é falsa. 4. A escala menor exige maior generalização, enquanto que a escala maior exige maior precisão na representação. Justamente, corretíssimo. Foi o que nós acabamos de explicar entre a diferença entre um mapa mundi e uma planta de uma casa, né? Então, se você tem mais riqueza de detalhes, você tem mais especificidades para tratar, certo? Então, se você generaliza, vamos colocar aqui um mapa mundi, você está colocando várias coisas, vários detalhes reduzidos a um pequeno mapa, a um pequeno plano, tá certo? Então, a 4 também é verdadeira. No caso aqui, só sobraram a 1 e a 4, tá certo, gente? Então, a alternativa correta, gabarito da questão, é a letra B de bola. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Quaisquer dúvidas, entrem em contato conosco, tá bom? Um grande abraço a todos e bons estudos.